Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, juros sobem com alta da inflação e aumento dos combustíveis. Dólar e bolsa balançam diante de riscos ampliados pela guerra na Ucrânia. E agora o Estadão. Tite convoca a seleção brasileira nesta sexta-feira para as eliminatórias e lista deve ter surpresas. Rafael Veiga e Renato Augusto são alguns jogadores que podem ser chamados. Neymar volta para os jogos contra Chile e Bolívia. E no valor econômico, guerra deve pressionar preços de combustíveis e alimentos nos próximos meses, dizem economistas. Inflação em 12 meses pelo IPCA pode ultrapassar os 11%, diz Capital Econômico. E, por fim, o Globo, Covid-19, farmácias já encomendaram mais de 5,6 milhões de autotestes no país. 7 produtos de 5 empresas conseguiram registro junto à Anvisa. E o governo federal apresentou hoje no Palácio do Planalto um plano nacional de fertilizantes para o país. O documento lista uma série de medidas pensadas para aumentar a produção até 2050 e reduzir a dependência do mercado externo. A proposta foi apresentada em meio à preocupação de escassez do produto usado pelos agricultores para aumentar a produtividade do solo. A Rússia é um dos principais fornecedores do produto para o Brasil. Antes do lançamento do plano, o Ministério da Agricultura anunciou que não havia risco de desabastecimento de fertilizantes para a safra atual brasileira e que buscaria alternativas para a safra que se iniciará em setembro. Apesar da necessidade de garantir fertilizantes para a safra do segundo semestre, o plano apresentado hoje concentra em medidas de médio e longo prazos. De acordo com o governo, o Brasil é o quarto maior consumidor global de fertilizantes, cerca de 8% da produção mundial e importa mais de 80% do que é utilizado no agronegócio do país em culturas como soja, milho e cana-de-açúcar. Potássio 38%, fósforo 33% e nitrogênio 29% são os nutrientes aplicados. E nos destaques internacionais, Moscou vai abrir corredores humanitários diários para os ucranianos que quiserem entrar no território russo. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa. Enquanto isso, Kiev pede corredores que permitam a evacuação de civis dentro da Ucrânia. Segundo a ONU, o número de refugiados já passa de 2,5 milhões de pessoas. O alto funcionário do Ministério da Defesa Rússia, Mikhail Mizintsev, citado em um comunicado, anunciou oficialmente que os corredores humanitários para a Federação Russa agora serão abertos unilateralmente, sem coordenação, todos os dias, a partir das 10 horas. Ele informou ainda que os corredores que forem em outras direções serão negociados com a parte ucraniana. O comunicado ainda garante total segurança nos territórios controlados pelas Forças Armadas Russas e pede que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e as Nações Unidas trabalhem no terreno com autoridades ucranianas para informar a população sobre essa iniciativa. As autoridades russas informaram que Moscou já tinha evacuado mais de 187 mil pessoas para a Rússia, um número que não pode ser verificado de forma independente. E no momento em que a Rússia trava uma guerra na Ucrânia, um drone militar causou preocupação na capital da Croácia. A mídia do país noticiou que era um robô de reconhecimento da época soviética usado recentemente pelas forças ucranianas. O dispositivo sobrevoou a Romênia e a Hungria antes de cair na Croácia, 3 países membros da OTAN. De acordo com o chefe de governo, a queda se deu na quinta-feira e não se sabe se o aparelho estava em posse do exército russo ou ucraniano. Zagreb fica a 550 quilômetros em linha reta da fronteira mais próxima com a Ucrânia, que enfrenta uma invasão das forças russas desde 24 de fevereiro.
As autoridades fecharam na manhã desta sexta-feira o acesso à área onde o aparelho caiu, um parque localizado a 6 quilômetros do centro da cidade. O Ministério da Defesa disse que o drone entrou no espaço aéreo croata a partir do leste do país, voando a uma velocidade de 700 km por hora e uma altitude de 1.300 metros. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 6h30 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana para você.